Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre como eu recomendo que você comece a estudar o tarô. Claro que cada um tem uma opinião sobre isso, né? Então esse vídeo é a minha opinião, não existe uma verdade absoluta em relação a isso. Minha opinião, o meu processo, como foi meu processo e o que eu recomendo para vocês. Eu recomendo que você não comece seu estudo nem por livros, nem por sites, nem por cursos, né? Eu vou sempre recomendar que você comece seu estudo sozinho. Várias pessoas às vezes leem um livro sobre tarô, depois resolvem comprar um deck. Eu vou recomendar que a primeira coisa que você faça seja comprar um deck, né? Você pesquisa na internet, você vê os que você gosta. Eu já fiz um vídeo falando para vocês que eu recomendava para todo mundo, né? Mas para iniciante o Rider-Waite. Esse daqui é o Universal Rider-Waite, eu adoro esse daqui. Por quê? Além de ele ter imagens nos arcanos maiores, ele tem também imagens nos arcanos menores. Então te ajuda numa leitura para intuição, para você se familiarizar com a ideia do tarô, ajuda bastante. Aí você pode falar para mim, mas eu não queria comprar um tarô porque eu não sei ainda se eu vou gostar. Não, então você pode falar, eu queria comprar um tarô só, mas eu gosto de gato, então eu queria comprar o tarô dos gatos, ou sei lá, o tarô da Hello Kitty, ou o tarô dos anjos, não sei, tem vários por aí. Então, para esse primeiro tarô de estudo, eu não queria comprar. Então eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo de um website que eles disponibilizaram todas as imagens desse deck aqui do Rider-Waite para vocês imprimirem. É muito difícil achar na internet, sabe? Todas as cartas 78 para imprimir, então eu vou pôr aqui embaixo e elas vão ficar assim, elas são menorzinhas. Eu uso essas, eu recorto e colo no meu Tarot Journal, sabe? No meu diário de tarô, de jornada de tarô. Eu coloco lá e aí vou escrevendo sobre cada um, sobre as relações que eu quero fazer, minhas próprias ideias. Então você pode imprimir isso aqui num papel mais grosso e recortar, ou imprimir, colar numa cartolina e recortar para ficar um pouquinho mais grosso. São 78 cartas iguais às desse baralho aqui. Então, para estudo, imprime esse de repente, porque eu não sei quanto custa um deck desse no Brasil, né? Se é fácil. Eu acho que não deve ser muito difícil de encontrar, mas quanto custa realmente eu não sei. Por que eu recomendo que você use o Rider-Waite? Porque tem muito material também disponível para depois, né? Quando você quiser ler um livro ou ver um website, tem muita coisa disponível sobre esse deck aqui. É o deck mais usado por pessoas, por tarólogos, por pessoas que estudam tarô, leem tarô, no mundo, né? E tem vários outros que são chamados clones deles ou inspirados nele. Então, se você souber ler esse aqui, você vai ler vários tarôs que estão no mercado, temáticos que de repente você goste mais, você vai ter muito mais facilidade, né, para isso. Então, essa é a minha recomendação. Claro que se você já tiver outro ou gostar de outro, você já usa o que você tem. Existem basicamente, né, desses tarôs que hoje em dia mais estão disseminados, 3 sistemas, que é o sistema Tarô de Marsella, o sistema Rider-Waite e o sistema Tarô de Thoth, né? Eles são um pouquinho diferentes entre um e outro, mas são 3 sistemas diferentes. O de Marsella, vocês sabem, né? Tem os arcanos menores, eles são figuras, por exemplo, cups são cups, não são imagens, né, do cotidiano. O Rider-Waite é esse com imagens, e o tarô de Thoth, que é o tarô egípcio, ele é um tarô lindo, mas ele tem, é um pouco diferente. Mesmo os arcanos menores, eles têm umas imagens um pouco diferentes e tem uma palavrinha-chave. Então, são sistemas diferentes, que eu acho que você começa a estudar um, depois começa a querer estudar outro, pode acontecer isso também. Só que esse aqui é bem bacana para começar. Recomendo que você tenha seu deck, a primeira coisa que você faça não seja ler o livrinho que vem com ele, se você tiver comprado, ou se você tiver baixado e impresso, não vai procurar em site. O que eu fiz que eu recomendo? Que eu vi isso lá no começo e achei que foi super bacana. Eu peguei, e sem ler a opinião dos outros, porque não existe muito, como é que eu vou falar para vocês? As pessoas interpretam muito de acordo com o que elas pensam também, né? Cada um tem sua interpretação, assim que é o tarô. Eu peguei carta a carta e fui vendo o que eu achava daquela carta. O que ela despertava em mim? O que eu pensava dela? Agindo com a intuição, né?
De repente a 78 pode ser muita coisa para você fazer, faz só com os arcanos menores, mas puxa alguns dos menores, faz só com os arcanos maiores, mas puxa também alguns dos menores para fazer. E aí você vai olhando, os maiores são arquétipos e os maiores são arquétipos. E os menores são situações do nosso dia a dia, sabe? Conta situações do dia a dia e são, não sei se eu vou falar mais fáceis, mas são talvez mais simples da gente conseguir interpretar a imagem do que os arcanos maiores. Só que eu recomendo que você faça muito isso. Comprou o deck antes de ler o livro, faz esse exercício, né? Se quiser anotar, anota, mas também é importante que não dure muito tempo, que talvez você vá cansar disso, mas faz um pouco pelo menos desse tipo de exercício. Depois, quando você for ver em livrinho, você vai ficar impressionado como vai ter muita coisa que vai ter a ver, ou outras palavras-chave que você criou para você, né? Que isso é importante, ter o seu relacionamento com o tarô. Eu, pela minha formação em sociologia, antropologia e também, né, história, sempre gostei muito de história, de estudar, acabei aprendendo mais assim, um pouco mais, né, sobre simbologia, esse tipo de coisa. Então, facilita, né? E também tá meus estudos de Cabala, então para esses estudos e outros estudos espirituais e tudo mais, gente que fala esotéricos, né? Auxilia, mas o tarô é uma porta para você ampliar seu conhecimento espiritual, porque muitas pessoas tentaram fazer relação entre o tarô com outras sabedorias, né? Então, numerologia, Cabala, astrologia, então você pode de repente começar a aprender outras coisas também. Então, é uma porta de entrada para expandir seu conhecimento espiritual. E é muito legal essa capacidade que o tarô tem de ajudar a gente a ter uma intuição. Então, compra seu deck ou baixa seu deck e um caderno, um tarot journal, um diário de tarô, sabe? E você vai poder começar a anotar ali as suas impressões. Todos os dias você tira uma carta também. Você vai lá, baralha, né, faz seu sistema lá, não sei como você gosta de embaralhar, e abre e vem uma carta. Aí você pode ver sua intenção, se sua intenção é que uma carta que possa espelhar um pouquinho como vai ser seu dia, o que você pode aprender naquele dia. Se for à noite, uma carta que possa exemplificar um pouco do que você viveu, ou simplesmente puxar uma carta por dia, mas faz as palavras-chave, o que aquilo te remete, né? É importante que a gente consiga encontrar a nossa própria trajetória dentro do tarô. Eu vou também propor um exercício para vocês dentro dos arcanos maiores de a jornada do herói, né? A gente conseguir meditar na nossa jornada, em cima daquela jornada. Quero fazer um vídeo com esse exercício também com vocês. Se você for uma pessoa que resolva ler o tarô realmente para você ou para os outros, eu recomendo que você não fique só na intuição, que você estude também. Eu acho que os dois juntos fica perfeito, eu acho bem bacana. E se você fala, não quero ler na minha intuição, na minha intenção, que quando eu comecei também a estudar não tinha intenção de ler, mas acabou acontecendo naturalmente. Você pode usar ele para estudar simbologia, como portais, né? Para meditação, para estímulo de meditação, de criatividade, de intuição. O tarô, gente, é uma coisa assim, acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente tem, assim, de fácil acesso para todo mundo, né? De autoconhecimento, conhecimento espiritual. E às vezes ele é negligenciado, pouco aproveitado, por ser só usado como adivinhação, sabe? Então, às vezes as pessoas até, não dá muito crédito, e ele pode trazer coisas muito conhecimento importante pra gente. Então, essa é a minha recomendação para vocês. Primeiro, ter o deck, comprado ou impresso, né? Primeiro, fazer a sua reflexão em cima das imagens. Depois você lê e você tira uma carta por dia e vai se familiarizando. Para você poder, em algum momento, fazer uma leitura, você precisa estar familiarizado com o deck, como ele funciona, o que são os arcanos maiores, quais são. Os arcanos menores estão divididos em 4 naipes, o que cada um significa, o que são as cartas de corte. Então você vai precisar ter esse conhecimento, e se você se dedicar e todos os dias estudar um pouquinho, não vai levar muito tempo, sabe? E também começou a aprender, já viu que já está com segurança, começa a fazer suas leiturinhas se você tem vontade de ler. É importante também, sabe, uma coisa assim muito bacana é você, nesse seu diário de tarô, escrever o que é o tarô para você e para que ele serve para você. Tem que estar claro pra gente, para que eu quero usar o tarô, o que ele é para mim, né? O que eu
pretendo com isso? O que eu pretendo acessar com isso, né? Por quê? A gente tem que saber qual que é a motivação da gente por trás daquilo. E o exercício de escrever é muito bacana, até porque lá na frente você vai voltar e vai falar, olha o que eu achava dessa carta, olha o que eu pensei ali. Você vai tendo insights muito bacanas. Então você pode tirar a carta do dia, a carta da semana, não com intuito de previsão, mas uma lição para a gente poder adaptar a nossa vida ou simplesmente aprender um pouquinho mais sobre aquela carta. Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se for sua primeira vez, se inscreve para receber as atualizações, deixe seu comentário, sua avaliação, compartilha. E eu te encontro no próximo vídeo. Gratidão!